Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amados hermanos, amados irmãos e amigos, ministros, companheiros, en el cuerpo no místico corpo de místico de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Es una bendición É uma grande bênção grande estar com vocês aquí aqui en Bogotá, em Colombia, Bogotá, Colômbia, y también con e ustedes também allá com vocês lá en el Ecuador. no Equador. Un saludo para Uma saudação para o missionário Miguel Bermudes Marim y todos los e ministros todos os allá ministros lá en el Ecuador. no Equador. Y para E todos los para ministros todos os ministros en todos los em países todos os que países están reunidos que estão reunidos en esta ocasión nessa ocasião en conexión em conexão con esta actividad com essa atividade de ministros. de ministros. Leemos en Vamos ler em Amós, capítulo 4, capítulo 4, verso 12 versículo 12 al 11, ao 11, verso 12 al versículo 12, verso 12 después, versículo 12, depois Êxodo, capítulo 19, versículo 10 al 11. ao 11. Dice así, Diz assim, verso 12 del capítulo versículo 4, 12 do capítulo 4 de Amós. Portanto, desta maneira te assim te farei, ti, oh Israel, ó Israel, porque te he porque de hacer esto, isto te farei, prepara-te, para venir al ó encuentro Israel, de para Dios, te encontrares oh Israel. com o teu Deus. Y Éxodo E Êxodo, 19, capítulo 19, verso 10 versículo 10 al 11. ao 11. Dice, Diz, capítulo 19, verso 10. capítulo 19, versículo 9 em diante. Dice entonces, Disse o Jehová Senhor a dijo Moisés, he aquí, eu yo vengo a ti virei en a una ti nube em uma espesa, nuvem espessa, para que el pueblo para que o povo oiga ouça mientras yo quando hablo eu contigo, falar contigo, y también para que te para crean que para também siempre. sempre creio em ti. Y Moisés refirió Então las Moisés anunciou as palabras- palavras. y Moisés refirió las Então palabras Moisés del pueblo anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Y Jehová dijo a Moisés, Disse mais o Senhor a el Moisés, pueblo vai ao povo y e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Sinai. En estas dos lecturas, Nessas duas leituras, te digo, no nos habla nessas duas leituras que tivemos, nos fala de uma preparação. Prepara-te para o Deus. encontro com teu Deus, Dice Dios, diz Deus profeta Amós, através do profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, y en el e capítulo 19, no verso capítulo 9 al 11, 19, versículo 9 ao 11, Dios le dice a Deus diz Moisés para Moisés que prepare el pueblo que prepare o povo hoy y mañana, hoje y e al amanhã, tercer día, e no terceiro dia Deus aparecerá Deus aparecerá sobre el monte sobre o Sinai monte Sinai en una nube em uma nuvem espesa. espessa. Prepárate Prepara-te para venir al encuentro. para vir ao encontro do teu Deus. Es nuestro tema para É esta nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter la bondad. a bondade. Nuestro tema nos Nosso tema nos fala
de la venida de da Dios vinda de Deus a la tierra, à terra, al pueblo que ao está povo bajo el pacto que está sob o correspondiente para ese pacto tiempo, correspondente el para pueblo esse que tempo, o povo que va a vai recibir el pacto. receber o pacto. Encontramos Encontramos que el monte que Sinai o Monte Sinai también representa também representa a la iglesia a igreja del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, que es el monte de Dios, que é o monte de Deus, el monte santo de Dios, o Monte Santo de Deus, porque ahí está porque aí está Dios, Deus, que es el santo que é o Santo de Israel. de Israel. Por cuanto Dios Porquanto Deus está en un sitio, ese está lugar es santo. em um lugar, esse lugar é santo. Vean, Vejam, cuando le aparece a Moisés quando aparece a Moisés, en aquella zarza naquela que sarça que consumía ardia e não se consumia, allá en lá el Sinaí, no Sinai, el Sinaí o Sinai, pertenecía a quién? pertencia a quem? Ao Egito. Y Dios dice que E ese Deus diz lugar santo que esse lugar é santo. es un monte É santo, o Monte el Santo, monte Sinaí, o Monte Sinai. porque es Porque é lugar, é o lugar onde Deus estava. Por isso, o chamavam o Monte de Deus, onde aparecia nube de fuego en em uma nuvem de fogo no topo do monte. a la cúspide del monte Dios No llama topo do monte, Deus chama para que Moisés suba para que suba tercer día, ao terceiro dia, donde Dios va a aparecer onde una Deus vai nube espesa, aparecer numa nuvem espessa y va e Deus hablar con vai Moisés, falar com Moisés. todo el pueblo va a E escuchar a todo o Dios povo vai hablando con escutar Moisés, Deus falando com Moisés. en una voz trovante Em uma voz trovejante que que causaba terror causava a los que terror aos que la escuchaban. a escutavam. Y dice San Pablo E que diz São Paulo que Moisés también estaba também estava tremendo. Ahora Agora, vean el monte vejam o monte de Deus, que es típico que é tipo e figura del pueblo de do Dios, povo de Deus, tanto el pueblo de tanto o Dios povo de Deus del Antiguo do Testamento Antigo Testamento, como el pueblo de Dios como o del povo Nuevo de Deus do Novo Testamento. Testamento. También encontramos Também encontramos a a Moisés construindo uma arca conforme o modelo que Deus lhe mostrou no Monte Sinai. E quando terminou a arca, o tabernáculo, colocou a arca do pacto dentro, no lugar santíssimo, e colocou dentro da arca do pacto as tábuas da lei e também uma porção de maná do último dia da semana. Ou seja, do último dia que caía maná, que era no sexto dia, porque no sétimo dia, que era dia de repouso, não podiam sair a buscar maná, e se o buscavam, ia se corromper, ia se tornar em vermes. E quando terminou a construção, apresentou ao povo e a arca do pacto e o tabernáculo a Deus, e Deus veio em uma nuvem e entrou no tabernáculo. Encontramos também que Deus moraria no meio do povo de Deus, o povo de Israel, sob o pacto que Deus deu por meio do profeta Moisés. E o vimos morando nessa nuvem espessa, que de dia era de sombra para o povo e de noite era de luz para todo o povo. Era coluna de fogo de noite e nuvem de sombra para o povo de dia. Depois também, quando Salomão construiu o templo e o dedicou a Deus, tendo colocado dentro da arca do pacto, veio Deus em uma nuvem e entrou
a ese lugar nesse lugar e no podía ministrar a não los podia sacerdotes ministrar os por sacerdotes causa de la gloria de por Dios, causa da glória de Deus que había llegado, tinha había venido chegado, tinha al vindo pueblo para lo cual ao el povo pueblo para o qual o povo tuvo que ser preparado teve para la llegada, para la venida y el encuentro de Dios. teve que ser preparado para a chegada, para a vinda e o encontro de Deus com seu povo Ese templo. nesse templo. Y encontramos E también encontramos também que para que el encuentro o encontro del pueblo de do Dios povo de Deus con Dios com Deus en em forma de homem, en la venida del na Mesías, vinda do Messias, hubo una preparación houve también uma preparação também que Dios llevó a cabo que por Deus medio del realizou profeta por meio do profeta João Batista, chamando o povo a se preparar para o encontro com seu Deus. Y Juan dice, yo no E lo João conocía, disse: Eu não conhecia, pero el que me mandó mas quem me bautizar mandou dijo, batizar me disse: Sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, esse é ele. Ou seja, esse é o qual tu estás preparando el camino. preparando o caminho. Y era uno de E los era hermanos um de dos Israel, irmãos de Israel, era uno del era pueblo, um do povo. el velo de carne, O véu de tenía que carne aparecer como tinha uno que del aparecer pueblo em comum do que povo estaba bajo el pacto que estava sob o correspondiente pacto a aquel correspondente àquele tempo. tiempo. No pierdan Não percam esa essa premisa, diríamos. premissa, diríamos. Tuvo que venir Teve que vir, no en el cuerpo de un gentil, não no corpo de um gentil, aunque la ascendencia de mesmo que a ascendência dele estaba mezclada con estava gentiles misturada com gentios também, también, por medio de mujeres por meio de gentiles, mulheres gentias, como como la a esposa esposa o mujer con la ou cual se mulher unió com a qual se uniu Judá Judá y tuvo e teve hijos, filhos, Tamar. Tamar. Luego también Depois também otra conexión con gentiles por medio de mujeres, houve outra conexão com gentios por meio de mulheres, que foi Rahab, Raabe, que se casó con un que se príncipe casou com um príncipe de Judá. de Judá. Y luego más adelante, E depois, otra mais conexión adiante, con mujeres gentiles que houve fue outra Ruth. conexão com gentios, que foi Ruth, a Moabita. Vean que Vejam la que línea a linha de Judá está de mezclada Judá está misturada com gentios, con mujeres gentiles. com mulheres gentias. La línea de Jesús, A linha de Jesus, humanamente hablando, humanamente falando, por la cual, línea por pela la cual qual, él vino. linha pela qual ele veio. Porque la Virgen María Porque a Virgem Maria es descendiente é descendente del rey David, do rei consecuentemente Davi, de la tribu de Judá, consequentemente da tribo de Judá. E também José, porquanto porquanto adotou Jesus, es é un hijo um adoptado filho adotado y obtiene e todos los obtém derechos de hijo, todos os direitos de filho, tanto tanto físico como materiales, físico como materiais, ou físicos como espirituais. Y luego la E iglesia depois a igreja del Señor do Jesucristo, Senhor ustedes Jesus Cristo, vejam vocês, viene vem de la línea de Judá da linha de Judá por Jesús por Jesus y de los gentiles. e dos gentios. La iglesia del Señor A Jesucristo igreja do Senhor representada en Jesus Tamar, Cristo, en Rahab, y representada también em, en Ruth. está representada em Tamar, em Raabe e também em Ruth. Ahora, Agora, por la línea pela linha de de Efraim, encontramos que também encontramos que também está misturado com gentios, porque a esposa de José era uma egípcia gentil gentia de la da alta sociedade e, por consiguiente, una posición consequentemente, muy alta en el reino del faraón. uma posição muito alta no reino do faraó. Era da Línea de la linha da realeza realeza ou de la alta da sociedad. alta sociedade. Y luego E depois encontramos encontramos relación con los gentiles, essa relação com os gentios
na tribo de Efraim, que é a tribo que tem a bênção da primogenitura que lançou Jacó ao seu filho José, abençoando a Efraim primeiro, que era o mais novo, que representa os crentes em Cristo, a igreja, e a Manassés, que representa os judeus. A bênção maior a levou Efraim. Portanto, a bênção da primogenitura corresponde à tribo de José. E isso que significa que sem Efraim, Judá não funciona bem. Estaria dividido o reino, porque o reino, quando foi dividido no tempo de Salomão, foi dado uma parte à tribo de Efraim. No tempo do filho de Salomão, que foi Jeroboão ou Roboão, e as 10 tribos foram dadas a Jeroboão. Os nomes se parecem, somente se acrescenta uma ou duas letras, mas a de Jeroboão lhe acrescentam 10 tribos. São 10 tribos, ou seja que mais de 80% ou de 90% do reino fica na mão da tribo de Efraim. E disso não vamos falar agora, somente o que falamos, porque em Ezequiel 37 ou 38 por aí, nos diz que as duas varas, a tribo de Efraim e a tribo de Judá, vão ser unidas para formarem um só reino, o reino de Davi, que consistia na tribo de Judá, a tribo de Manassés e a tribo, as 10 tribos do norte, ou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E agora, tudo isso vai acontecer neste tempo final, na visita e encontro com o nosso Deus. Na visita e encontro com o nosso Deus, e a visita e encontro com o nosso Deus com o povo hebreu, que o está esperando para a restauração do reino. E na restauração do reino, as 12 tribos estarão unidas. Sem o cetro da tribo de Efraim, que governa sobre 10 tribos, o reino do norte, não pode ser estabelecido o reino de Judá, ou o reino do Messias. Portanto, o reino do Messias, e o Messias virá com as duas varas, os 2 cetros, unindo-os em uma só vara, em um só reino. E isso será na visita e encontro com o nosso Deus no último dia, o qual será a visita e encontro com o Messias em sua vinda, no seu Monte Santo, que é sua igreja, chamada também o Monte de Sião, e em seu templo, que é seu corpo místico de crentes, o qual é o templo humano de Deus como corpo místico de crentes. O apóstolo São Paulo, conhecedor deste mistério, nos diz em 1 aos Coríntios,
capítulo 3, versículo 16 17. ao 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Como Deus disse que o monte Sinai era o Monte Santo. E como também o povo de Israel, Deus o chama povo santo. E como o templo também é um templo santo, e o tabernáculo que Moisés construiu é um tabernáculo, um templo santo também. Assim também, o corpo de Jesus Cristo, do qual ele disse: destruam este templo e em 3 dias eu levantarei. Capítulo 2 de São João, versículo 17 em diante. E porque Deus estava aí, o Santo dos Santos. E agora vemos que o povo santo, sob o novo pacto, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso também o diz em Efésios capítulo 2. E Hebreus capítulo 3. No capítulo 2, versículo 19 em diante diz: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando uma pessoa diz: estes são os membros de minha família, está dizendo: estes são meus filhos e minhas filhas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, um templo santo. Quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo, no qual também vós sois juntamente edificados, no qual vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, assim como Deus está construindo um templo santo que é a sua igreja, está também construindo indivíduos como templos santos, templos separados para Deus morar neles em toda a sua plenitude. Se recebe primeiro as primícias do Espírito, onde obtemos o novo nascimento e já obtemos vida eterna e obtemos o corpo angelical, nossa teofania. E depois receberemos a adoção física, que será a nossa transformação, na qual receberemos um corpo eterno e imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado que tem Jesus Cristo. Porque a promessa e meta é que seremos a sua imagem, corpo teofânico, e a sua semelhança, corpo físico glorificado e eterno. Para este tempo final, a promessa é que teremos um encontro com Deus, que Deus virá para ter um encontro em e com o seu templo espiritual e, consequentemente, com os que compõem esse templo espiritual.
que veio crescendo de era em era, com milhões de seres humanos que em cada era foram acrescentados como parte da construção desse templo espiritual que tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E em um edifício se começa com o fundamento e depois se termina com a parte que coroa o edifício, que é a parte mais alta, onde e desde onde se tem a melhor vista de todo o panorama. Em que parte de um edifício colocam o lugar de aterrissagem dos helicópteros? Temos uma visita de carros de fogo. Quando vão tirar de um edifício que está em perigo as pessoas em helicópteros, tem que subir ao heliponto. E daí serem levados ao lugar seguro, porque o edifício está em perigo. E como a grande tribulação está por chegar, correm perigo os filhos de Deus que se ficarem aqui na terra e, porquanto foram lavados com o sangue de Cristo, não tem por que estarem passando pela grande tribulação, porque o sangue de Cristo os limpou de todo pecado. O juízo que tinha que cair sobre nós caiu sobre Cristo, 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Portanto, Ele nos tirará dessa dimensão terrena, no que é chamado no cristianismo o rapto ou arrebatamento da igreja. Como Enoque foi arrebatado e Deus o levou para que não visse morte. Elias foi arrebatado para que não visse morte. E Jesus, depois de ressuscitado, foi arrebatado ao céu também. E os santos que tinham morrido foram ressuscitados, tiveram com Cristo uns 40 dias na terra, Cristo aparecendo aos seus discípulos, digamos, todos os domingos, e talvez algum outro dia da semana, mas a Bíblia marca domingos nos quais ele aparecia o primeiro dia da semana. E depois subiu ao céu com todos os que tinham sido ressuscitados na ressurreição com Cristo. E haverá outra ressurreição dos santos do Novo Testamento, como houve uma ressurreição dos santos do Antigo Testamento. E estaremos na terra alguma temporada, disse o reverendo William Branham, uns 30 ou 40 dias, e depois nos levará daqui à ceia das bodas do Cordeiro. Quando virmos os mortos em Cristo ressuscitados em corpos jovens, porque o que estaremos vendo será um grupo de jovens vindo, glorificados, com corpos eternos. Quando os virmos, nós seremos transformados, e o que haverá será uma manifestação gloriosa de Deus em sua igreja, em jovens, porque todos se tornarão jovens com corpos glorificados, como o corpo glorificado que tem Cristo nosso Salvador. Para isso é o encontro com nosso Deus no último dia.
o qual cumprirá a vinda do Senhor à sua igreja, que tanto esteve esperando por ao redor de 2000 anos na dispensação da graça. No Antigo Testamento se falou mais da segunda vinda de Cristo que da primeira vinda de Cristo, e Cristo mesmo falou mais da sua segunda vinda que da primeira vinda. E a única esperança que há para os crentes em Cristo é a vinda do Senhor. Para os judeus, a sétima trombeta, como para os crentes em Cristo, o sétimo selo será a vinda do Senhor, o encontro de Deus com seu povo, no último dia, vindo a sua igreja. E os judeus dirão: isto é o que nós estivemos esperando por milhares de anos. Por que está entre os gentios? Depois explicará. Eles vão entender depois. Sob os ministérios das duas oliveiras, eles vão entender. Na vinda do Senhor para o último dia, a sua igreja, a promessa é que o Filho do Homem virá em uma nuvem. Em outro lugar diz que virá em um cavalo branco. Virá em uma nuvem como veio ao monte da transfiguração, onde estavam Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, vendo a visão da segunda vinda de Cristo à sua igreja, o Monte Santo do Novo Pacto, assim como o Monte da Transfiguração foi o monte onde foi visto Cristo glorificado, com Pedro, Tiago e João ao seu lado, ali, presenciando tudo, mas do lado direito e do lado esquerdo estavam Moisés e Elias. Isso que foi visto lá é a ordem da vinda de Cristo à sua igreja. Por isso, na vinda do Senhor, na vinda do nosso encontro com Deus e de Deus conosco, nos encontrando, serão vistos os ministérios de Jesus Cristo, de Moisés e de Elias. Isso será visto na vinda de Deus ao encontro com sua igreja, que é a vinda do Senhor para a adoção dos filhos e filhas de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 39, pela qual clamam os filhos de Deus, e toda a natureza está clamando pela adoção dos filhos de Deus. E a adoção é a adoção do corpo, ou seja, a glorificação, a transformação de nós, porque já recebemos a adoção espiritual como filhos e filhas de Deus. E nos falta a adoção física, que é a glorificação, ou seja, nossa transformação para termos corpos eternos, imortais e glorificados para toda a eternidade. Portanto, ministros, nos preparemos para vir ao encontro com o nosso Deus no Monte Santo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A promessa é que ele vem nas nuvens, como veio ao templo que Moisés construiu e como tinha vindo ao Monte Sinaí, como veio no tempo de Salomão, na dedicação do templo. Vem? Ou seja, que tudo aquilo tipifica
é tipo e figura do que acontecerá neste tempo final. Tem que haver um povo que forme o povo santo de Deus, o Monte Santo de Deus. E essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo que está na etapa de pedra angular. E cada etapa corresponde a um território. Cada era e seu mensageiro tem seu tempo e desde seu território depois se estende a outras nações. E para o último dia, desde o território e era correspondente ao nosso tempo, que é a era de ouro da igreja era, que coroa a igreja, que coroa o Monte Santo, o templo espiritual, o corpo místico de Cristo. Desde essa etapa ou era eterna, se estenderá para o mundo inteiro. Assim como na Nova Jerusalém, quando estiver na terra, essa cidade, na eternidade, se verá a nível internacional a luz sobre esse monte, sobre a parte alta desse monte que será o lugar onde estará o trono de Deus e do Cordeiro. E será no território de Israel, mas estendido. O território que Deus disse que herdariam, que atualmente, digamos que é nem a metade do que lhe corresponde como promessa. Prepara-te para vir ao encontro com teu Deus. Ministros, companheiros, prepara-te com tua congregação para o encontro com teu Deus. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da preparação para o encontro com o nosso Deus. O precursor da segunda vinda de Cristo, sua mensagem é uma mensagem de preparação para o encontro com o nosso Deus. Portanto, deve tê-la escrita e gravada, todo ministro para a sua congregação, porque aí está como nos preparar para o encontro com o nosso Deus, para que não nos passe despercebido, como passou despercebido para Israel o encontro com nosso Deus 2000 anos atrás, Deus vindo com o seu anjo, vestido de um corpo humano chamado Jesus. Lá estava o encontro de Deus com o seu povo, o qual não compreenderam. Amanhã, domingo, falaremos um pouquinho mais. Não podemos falar algumas coisas. O reverendo William Branham disse na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, na página 14. Não sabemos como virá e quando virá. E está bem que não saibamos. Agora, por quê? Para que não haja imitações. Ele sabia, porque é o precursor. E está nas mensagens que precursa a segunda vinda de Cristo. Ele disse na página 119 do livro de citações: eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, a não ser que morra de um acidente ou de alguma outra forma. Ou seja, que isso significa que ele estava esperando para seu tempo, se permanecesse vivo, a vinda do Senhor. E ele sabia o que era. Não creiam que ele não sabia.
A terceira etapa contém tudo isso. E ele disse, disto, o anjo lhe disse, disto não dirás nada a ninguém. As outras etapas as disse e as imitaram. A terceira etapa não pode ser imitada, porque não sabe o que é. E até que estejamos na terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa, não será revelado o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja. Recordem que, na visão da carpa, o reverendo William Branham foi levado e o anjo que falava com ele estava com ele e depois disse que viu a coluna de fogo que desceu ao lugar do quartinho pequeno. A coluna de fogo é Jesus Cristo, o anjo do pacto. Ou seja que desce a essa etapa e ele será quem realizará todas essas maravilhas. Será Cristo vindo à sua igreja em uma nuvem, a coluna de fogo, visitando Deus na coluna de fogo, a sua igreja, para dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recorde, os trovões revelarão à igreja o mistério da sua vinda, o mistério do sétimo selo, e darão um avivamento, um despertamento. E os 7 trovões são a voz de Cristo, o anjo forte, que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão, clamando, como quando um leão ruge. E 7 trovões falando suas vozes. Cristo falando com voz de leão, clamando, rugindo, como quando ruge um leão. E 7 trovões falando suas vozes. O reverendo William Branham diz que os 7 trovões contêm o mistério do sétimo selo. Portanto, com a revelação do mistério do sétimo selo que nos dará as 7 vozes do anjo forte de Cristo, no último dia, nos dará fé para sermos transformados. Nos revelará o mistério da sua segunda vinda, o mistério da sua visita para seu encontro com sua igreja no último dia. Necessitamos conhecer esses mistérios, os quais vão ser revelados na terceira etapa chamada pelo reverendo William Branham, no cumprimento da visão da carpa. Portanto, há muita bênção para esse tempo do cumprimento da visão da carpa. Sem o cumprimento da visão da carpa, não poderemos ser transformados, porque aí é que vai ser nos dada a fé para sermos transformados, a fé de rapto. Portanto, estamos respaldando esse projeto dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham para ser cumprida no meio do cristianismo no tempo final. Sem o cumprimento dessa visão, nem há ressurreição, nem há transformação, nem rapto para os crentes em Cristo do último dia. Tão simples assim. E essa visão se cumprirá no último dia na etapa de era de pedra angular, no meio dos crentes que estarão na etapa da pedra angular.
Se tivesse sido para ser cumprida no tempo de São Paulo, São Paulo com seu grupo lhe correspondia construir essa grande carpa catedral. E ele era construtor de carpas de tendas também. Assim que, seguramente teve algumas tendas para as reuniões também. Mas a visão é para o último dia. Se tivesse correspondido a alguns dos 7 mensageiros, como o reverendo William Branham, ele tinha que, com seu grupo da sua era, construir essa visão, torná-la realidade. Por isso ele tentava, dizia, que ia construir uma carpa, que ia estar pregando tais coisas. Estava se refletindo nele o que vai acontecer mais adiante na era de pedra angular. Vai se refletindo nos mensageiros de cada era o que no final Deus vai fazer na era de pedra angular. E os crentes do último dia terão uma manifestação de fé. Por fé trabalharão nesse projeto para que Cristo visite sua igreja, para ter um encontro com nosso Deus em sua manifestação final, onde receberemos a fé, de rapto a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que a revelação do 7º selo nos dará a fé, e a revelação do 7º selo tem os 7 trovões. Viram o simples que é? Por ser tão simples tudo, é complicado. Porque ninguém espera uma coisa tão grande em forma simples no domingo. Falaremos o mais que pudermos sobre o tema correspondente ao próximo domingo, que será: estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Enquanto isso, vocês busquem tudo relacionado ao tema do Filho do Homem e as bênçãos que há sob o título de Filho do Homem. E também busquem o de Filho de Davi, o de Filho de Deus, o de Filho de Abraão, porque sob esses títulos de filho há uma herança que tem umas bênçãos para o povo que tiver essa manifestação desses títulos de filho. Por exemplo, para o título de filho de Deus, a herança é os céus e a terra. É rei sobre os céus e a terra. Como filho de Davi, é herdeiro ao trono e reino de Davi. Como filho de Abraão, é o herdeiro de toda a herança de Abraão, de tudo que foi dado a Abraão como herança, incluindo a terra que Deus disse que daria por herança a Abraão e a sua descendência. Assim por diante, é cada título de filho. E o de Filho do Homem vamos ver amanhã, domingo, onde temos como tema: estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Que em São Mateus capítulo 24, versículo 27 diz que será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. O Oriente é a terra de Israel, o Oriente Médio e o Ocidente é o continente americano, ao qual pertence toda a América Latina e o Caribe e a América do Norte também. Ou seja, que a manifestação final será no Oeste. Páginas 68 e 69 do livro de citações.
Porque a luz primeiro foi no Oriente, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor lá. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E esteve iluminando lá, e sua segunda vinda resplandecerá no Ocidente. Aí deixamos. Vigiemos sua vinda no Ocidente. No próximo domingo, amanhã, estaremos falando sobre a vinda do Filho do Homem, para o qual temos que estar como? Preparados. E a mensagem do precursor prepara os crentes. Portanto, veremos em suas mensagens, ou em sua mensagem, é uma com muitas conferências. É uma contida em muitas conferências que ditou. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião, falando sobre o encontro com nosso Deus e a preparação para vir ao encontro do nosso Deus. Já sabemos onde será e em que era, nossa era. Em que lugar? No templo espiritual de Cristo. Na parte alta, quando Jacó viu a visão da igreja, viu Deus na parte alta falando desde lá. Portanto, esse é o lugar para a visita de Deus à sua igreja no último dia, para o qual temos que estar preparados e na era correta. Porque Deus já esteve visitando sua igreja de era em era através do mensageiro de cada era e chamando e juntando seus filhos em cada era e formando assim cada etapa do seu templo espiritual que vai crescendo até chegar à parte alta, ao topo, onde chamará os escolhidos desse tempo, que são os mais privilegiados da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sendo essa a parte do trono, na Nova Jerusalém, na parte do trono da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como na parte do trono, o lugar santíssimo, como é a parte do trono, o lugar santíssimo, onde está a Arca do Pacto, que foi levada de era em era, pelo mensageiro de cada era, a palavra, a Arca do Pacto. Bom, se continuo falando amanhã, já não teria que falar, mas vamos deixar algo para amanhã. Primeiro, Deus. Sabemos que temos uma promessa de um encontro com o nosso Deus neste tempo final. E amanhã, domingo, veremos até onde Deus nos permita ver como será esse encontro de Deus com o seu povo no último dia. Como será esse encontro na vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde, ministros, e os use grandemente em sua obra e os prepare a vocês e vossas congregações e a mim também para o encontro com nosso Deus. Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Parece que tivemos uma sobremesa. Parece que Miguel, desde tão longe, está sua fé a põe em ação, pedindo a sobremesa, porque é, como chamam, doceiro. Gosta sempre a sobremesa. Que Deus te abençoe, Miguel. Que Deus te guarde, a ti e a todos os ministros que estão aí reunidos no Equador. E a todos os ministros em todas as nações.
Deus os abençoe e continue passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.